Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. E para mim essa série foi muito importante. Foram 12 vídeos que eu procurei apresentar para você algo que vem tocando meu coração e que vem me confrontando ao longo desses últimos tempos, né? E o impacto que foi quando eu entendi que há aí alguma proposta de uma grande mudança no mundo, uma grande reorganização no mundo. Eu não gosto de usar a expressão porque às vezes, enfim, as ferramentas das plataformas tiram alguns vídeos, alguns conteúdos do ar quando a gente fala alguma coisa que não é exatamente para ser falado, mas se você ler aí essa imagem que está com o X no teclado, você vai entender o que eu estou falando. Então esse grande rearranjo do mundo, né, ele vai acontecer. Ponto. Não é uma questão de se vai, mas de quando vai. Supostamente eles vão fazer isso ao longo deste ano, né? Tem um livro, já falei sobre isso na série mesmo desse grande rearranjo. Se você quiser e puder, eu te convido a olhar aí um pouco para trás dos meus vídeos, você vai ver uma série que eu fiz sobre isso. Então há uma grande necessidade das trevas de fazerem uma reorganização no mundo para preparar tudo para que o anticristo emerja, né? Nós não temos como orar contra, não temos como não querer que isso aconteça, porque a Bíblia disse que isso irá acontecer. Então, a vontade de Deus é esta vontade vai se estabelecer e nós estamos caminhando cada vez mais para os últimos dias nesse planeta. Se o Senhor falar que não é esse ano, por mais que eles tenham tudo ajeitado, o mundo inteiro seja pronto, não será, porque como eu sempre digo aqui, o Senhor reina, o Senhor governa e o cenário profético vai se cumprir e a vontade do Senhor vai ser estabelecida. Mas quanto a nós, então, você que está vendo o vídeo aqui comigo, seja você alguém que já crê em Jesus Cristo, seja alguém que o Senhor trouxe aqui por acaso para ver esse vídeo, o que nos cabe, né? O que nos cabe é justamente termos o nosso grande arrependimento. Há uma necessidade de cada um de nós analisar como estamos vivendo a vida, analisar o que é valor para nós. Eu compartilhei com vocês os pecados das igrejas, né, de 5 das 7 igrejas para as quais Jesus escreveu as suas cartas, e ali muitas coisas que ele nos chama a rever, e eu quero te convidar a fazer uma reflexão, talvez marque os principais temas, marque na sua Bíblia, veja nas 5 cartas o que Jesus está falando, que ele chama essas igrejas para arrependimento, porque nesse caso são assuntos que começaram pequenos, começou um pequeno desvio na fé, na posição diante do Senhor, e foi de alguma maneira expandindo e ampliando ao longo do tempo, porque não houve aquela chamada, ou não ouviram a chamada do Senhor aos pequenos arrependimentos. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não apenas para a conversão, mas ele também trabalha em nós como filhos da luz agora, para que sejamos quebrantados, para que sejamos ensináveis, para que possamos tomar posições de fé, para que possamos resistir ao diabo, possamos vencer a carne, possamos ser perdoadores, possamos servir a Deus na sua casa, sem esperar nada em troca para este tempo, mas pensando na eternidade. O Senhor nos chama a alinharmos a nossa vida com Ele dia a dia. E é importante que você e eu façamos isso diariamente, os pecados do dia a dia, as pequenas questões que nos afetam, que nos afligem, que tocam, nos tiram da nossa posição em Cristo. Então, se todos os dias nós lavamos as nossas vestes, nós não precisamos de um grande arrependimento, mas muitos de nós perdemos anos da nossa vida, muitas vezes magoados, porque um pastor nos feriu, porque um líder não fez o que queríamos, porque alguém nos traiu, porque talvez o cônjuge abandonou, porque talvez os pais erraram, porque talvez os filhos não entenderam, porque talvez o sócio traiu, o chefe foi injusto, e tantas coisas que acontecem na vida das pessoas durante a sua vida cristã, durante a nossa caminhada aqui. E então tem muitas circunstâncias que fazem com que pessoas tenham perdido completamente o rumo da fé, tenham se afastado de congregar, tenham abandonado ministérios, tenham desistido de chamados, e esta é uma situação que alegra profundamente o coração de Satanás. Ele é o maior interessado em encher a cada um que ele puder
de pecado, de situações de trevas no coração, de assuntos que nunca falam com ninguém, nunca pedem ajuda. Ele quer isolar as pessoas, ele quer neutralizar as pessoas, porque já que essas pessoas se converteram a Jesus Cristo e ele não pode mais tirá-las da mão do Senhor, se ele puder impedi-las de serem frutíferas, se ele puder impedi-las de viverem a vida cristã plena, cheia de graça e de alegria com o Senhor, se ele puder afastar da comunhão com o Espírito Santo, se ele puder pôr longe de viver o melhor de Deus, o melhor que Deus prometeu, as boas obras que estão preparadas de antemão para que andem nelas, ele ganhou o jogo. Ele perde o campeonato, mas um jogo ou outro jogo ele ganha. Ele perde a guerra, mas uma ou outra batalha ele ganha. E quando ele ganha uma batalha, ele atrasa a vida de uma pessoa. E o meu convite hoje para você é: não permita mais que Satanás atrase a sua vida. Não permita mais que o seu próprio coração rejeite arrepender-se diante de questões que você errou ao longo da vida. E eu sei que muitas pessoas podem ter culpa, olha quantas aspas, de você ter se colocado nessa situação, mas o fato é que se você não se arrependeu com todo o carinho e respeito que você me merece, a responsabilidade é sua e não das pessoas que te amarguraram, que te feriram, não é? O Senhor não fala assim: se a pessoa que te ofendeu tiver culpa, fique em paz, tudo bem, você não será responsabilizado. Ele nos manda perdoar. Ele nos manda perdoar 70 vezes 7, ele nos manda liberar as pessoas, ele nos convida a confiar nele, a confiar que ele é poderoso para agir na nossa vida, porque ele inclusive prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos adversários. Não, querido, a vingança não é um prato que se come cru. A vingança é um prato que pertence ao Senhor, não pertence a nós. O Senhor diz: minha vingança eu retribuirei. Ele diz isso. Nós não precisamos e não devemos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos ou ficar amargurados diante de alguma situação e não perdoarmos ofensores. Essa é uma das questões que nos leva a ter o amor esfriado, a ouvir o espírito de Jezabel, a entender que é legal fazer parte dos nicolaítas, a ser mornos, a achar que então, porque batalhamos com o nosso braço, conquistamos recursos, conquistamos tesouros, agora nós somos então os caras, não é? E dizemos para Deus: estamos ricos e abastados, e Ele nos diz, ou diz a esses e não a nós: você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Veja as questões que o Senhor levanta. Veja o que impede que você e eu voltemos às práticas das primeiras obras, porque sim, você e eu podemos e devemos ser mais frutíferos, ser mais trabalhadores, ser mais úteis às mãos do Senhor, quanto mais a gente vê que o dia se aproxima. E eu sei que se tem alguém da Igreja de Jesus que sabe que o dia se aproxima, é alguém como você que entra em sites e canais como este meu e me dá esta honra, esta alegria de você estar até agora. Então, 7 minutos e meio de vídeo, você está recebendo esta palavra que Deus pôs no meu coração e o Espírito Santo de Deus está tocando você para chamá-lo ao arrependimento. Talvez seja um pequeno arrependimento de algo que aconteceu hoje ou ontem, ou talvez seja um grande arrependimento de algo que paralisou a sua vida. Que esse great repent, que é o que eu tenho proposto aqui só para fazer uma brincadeira com a palavra usada pelas trevas, possa fazer uma grande diferença na sua vida, que seja hoje, nesse dia que você está vendo este vídeo, que o Espírito Santo pega você de jeito e te convence de pecado, justiça e juízo, ou te convence que você precisa perdoar, liberar, se arrepender, mudar, ser transformado, porque Deus ainda não desistiu de você. Ele ainda tem algo que Ele quer fazer através da sua vida, Ele ainda tem planos para você. Não perca mais tempo, Jesus está voltando. A coisa mais trágica para cada um de nós seria não viver o grande arrependimento e ter que estar ali enfrentando a grande reorganização, que pode significar o início da grande tribulação, que pode significar que a noiva foi retirada, que o Senhor Jesus buscou os que são dele, e aí nesse caso, infelizmente, a pessoa que não se arrependeu ficará. Não corra riscos, não perca mais tempo, seja frutífero, seja útil, seja uma bênção, seja poderoso nas mãos do Senhor. Jesus vem. O tempo está acabando e eu creio que essa série ela deve aquecer o seu coração a tomar posições espirituais claras, definitivas para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus fale ao seu coração através desse vídeo, essa mensagem tão simples, que eu espero que seja poderosa no seu coração para a glória dele. Se isso acontecer, eu terei cumprido
o meu chamado para gravar essa série. E isso é uma grande bênção ao meu coração, saber de alguém que se arrependeu. Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.